em função dessas coisas. E ele quer saber o campo do que nós estamos vendo na figura. O que nós estamos vendo na figura é uma bola grandona e uma menor dentro dela, que é onde a gente está medindo de fato o campo, ok? Uhum. Entenda esse R como vetor que está encostando nessa bola vermelha aqui. Uhum. Poderia ser melhor assim, né? Mas eu gosto até do que o professor fez. Para quem vê em 3D, tá entendendo que ele está encostando na ponta da gaussiana, né? Na casquinha da gaussiana, vamos dizer assim, né? Uhum. Tá bom? Então, o que, que nós temos que usar isso aqui? Como há toda essa questão da simetria esférica, nós podemos utilizar a lei de Gauss, né? A integral de superfície do campo elétrico numa área específica é igual a carga envolvida, isso é muito importante, por epsilon zero, que é a constante de permissividade elétrica. Uhum. Muito bem. Agora, é o seguinte, uma coisa é a esfera, outra coisa é a superfície gaussiana. O vermelho escuro é a superfície gaussiana, ok? Então, vamos imaginar que essa superfície gaussiana ela tenha uma área associada. Um pedacinho de área, né? A gente pode pegar um vetor associado a essa área, o que a gente chama de vetor área. Por exemplo, quando a gente está estudando geometria, a gente vê bastante esse vetor área, o vetor normal, Uhum. ok? Muito bem. Então, como você pode perceber, nesse caso e em qualquer outro caso que eu fizesse, o vetor área é paralelo ao campo elétrico, que está escondido aqui atrás do que eu escrevi, tá Uhum. vendo? Muito bem. Se eles são paralelos para qualquer caso, entenda a integral Sim, vai dar um. como Tá. somatório desses casos. Essa parte de que fica E vezes 4 πr ao quadrado foi suave. Tá, mas por que que eu tô falando isso, tio? Porque pode ser que não seja suave na hora, porque pode ser que apareça essa porra aqui para você resolver, entendeu? Aí você vai estar na merda se você não entender que isso aqui é para cada um dos casos. Quais são os casos aqui? É cada um dos lados desse cubo. Sim, sim, não, tá, tranquilo. Então tá bom, se tá tranquilo, tá tranquilo. Já dizia o cara do Podpah. E aqui, que mais nós temos? Lado direito. Tá, o BO foi a outra parte que eu não entendi direito. A outra parte é Do o outro lado, seguinte, sim. carga envolvida. Então, qual é a carga envolvida? A carga é envolvida pela gaussiana. Como você pode notar na figura, ela não está envolvendo toda a carga da esfera, da esfera laranjinha, certo? É a carga total, tudo. Ela não está envolvendo a carga total, porque a superfície gaussiana é o menor, não é o maior. Essa aqui é a Uhum. tua esfera de raio Rzão, de acordo com o enunciado, certo? Uhum. Então, tem que concordar comigo que a superfície gaussiana não está envolvendo a carga toda, certo? Sim. Tranquilo isso? Mas por que que não tá envolvendo a carga toda? Se tá Porque a em... porra da superfície gaussiana é menor que a esfera, né? Mas por que que nesse. Como você soube que tipo, nesse caso ele estava se referindo a só essa parte interna, não tudo? Pelo Porque o desenho? enunciado diz que a esfera tem raio Rzão. Então a esfera é a grandona. Tá, tá. Tá? Ou ainda tá viajando? Porque isso aqui é Por... meio óbvio. Não, sim, tudo bem, isso é grandona, tá? Eu não entendi porque a gente não usa tudo em vez de editar só essa parte pequena, tipo, Porque ele pediu, velho. ó, campo elétrico, radial, interno do corpo é radial. Tá, Tá viajando muito numa questão que é pra ser fácil, cara. tá, entendi, Você tá viajando no conceito aqui, ó. entendi. A esfera é a grandona. Ele quer saber qual é o campo elétrico na pequena. Por quê? Porque ele quer. Foda-se porque Uhum, ele quer. Agora uhum. tem que entender o seguinte: a equação do campo elétrico depende da carga envolvida. Envolvida por quem? Pela gaussiana, que é onde a gente de fato está medindo o campo elétrico. Sim, tá, Então, eu vou obedecer ele. tá, E se a gaussiana fosse aqui? Beleza, eu pegava a carga toda. tá. Tá, esse seria risinho, tá. Tá. Então agora a gente tem que encontrar, de alguma forma, a expressão para carga envolvida. Veja, se a gente fosse fazer passo a passo, levando em conta possíveis assimetrias de carga, a Seria gente integral teria que fazer tripla. uma integral.
a integral tripla, que me daria o volume da esfera multiplicado pela densidade de carga, ok? Por quê? Uhum. Porque existe a possibilidade de você ter uma densidade de carga que depende de alguma característica geométrica. Por exemplo, se isso aqui fosse uma esfera condutora, você teria muito mais cargas nas pontas, né, perto da superfície, do que dentro, né? Na verdade, todas as suas cargas estariam na superfície. Ok? Então poderia ter um esquema meio dielétrico que colocaria mais cargas perto da superfície do que no centro. Só que essa aqui é uma superfície, é um corpo isolante. Corpos isolantes têm essa característica de ter a carga bem distribuída, uniforme, tá Tá, bom? mas por que que o volume é de Rzinho, é de Rzão, não de Rzinho? Depende de qual volume você está falando. Não, na Sem, resolução que a gente tinha feito, a gente usou de Rz. Não, tá, continua. sem ejaculação precoce, meu caro. Quando que é a tua prova? Manhã. É. Então não vamos ficar de ansiedades. Qualquer coisa, toma um chá de camomila aí. Uma coisa de cada vez. Carga envolvida é a carga envolvida pela gaussiana. Então, em algum momento da resolução, eu devo ter colocado Rzinho, porque de fato a carga é envolvida pela gaussiana que tem raio Rzinho. Entendeu? A gaussiana tem raio Tá, Rzinho. tranquilo. Tá, E tá, entendi. provavelmente em algum momento eu fiz isso. Então Uhum. vamos aos poucos. Qual seria o volume de carga envolvida? Vou bem passo a passo aqui. Então vou manter essa Tá, seria, parada. seria P, essa densidade vezes V. Que no caso da gaussiana, ela está formando um volume de 4/3 de π Rzinho ao cubo, certo? Uhum. Isso. Tudo bem. Show de bola. E agora eu poderia, por exemplo, isolar o campo elétrico, cortar algumas coisas, né? Corta, corta. Joga para lá, corta, corta. Vai ficar E igual a ρ por 3ε0. Isso não está errado, ok? Isso aqui é uma resposta certa. Porém, o teu professor não vai aceitar essa resposta porque ele pede que esteja em termos de Q, Rzão, Epsilon e Faltando um R Rzinho. ainda, ficou não? Ah, faltou um Rzinho, verdade. Muito bem lembrado. Esse Rzinho tem uma interpretação bem legal também, que é o seguinte: quanto maior for a gaussiana, ou seja, com mais perto da superfície você estiver medindo, maior vai ser o campo elétrico. Por quê? Porque você está Mais caro. pegando mais carga, Tá. certo? Isso, Uhum. essa é a interpretação. Então, de fato, né, aumente o R, você aumenta o valor do campo. Tá. Muito bem. Agora, o que eu ia falar para você? Bem, nós precisamos trocar esse ρ por termos que envolvem o que está aqui no que o seu prof pediu, Uhum. beleza? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos entender um pouco de matemática e física básica, né? Se ele falou que a carga é uniforme, distribuída uniformemente no volume, significa que a densidade, se eu pegar essa partezinha aqui, ou se eu pegar essa partezinha aqui, ou se eu pegar tudo, é a mesma Densidade mesmo. densidade, Uhum. né? Só você pensar em qualquer outra coisa, né? Algodão, chumbo, qualquer merda vai Tá. funcionar do mesmo jeito. Então, significa que eu posso dizer que ρ é igual a 4. Bem, ρ é densidade, então é carga por volume. Argona por volumão. Quem que é o volumão? Porque não pede para deixar em termos de volumão, pede para deixar em termos de R. E o volume pode 4π ser escrito em é termos de R. Rzão. Isso. 4/3 de π R ao cubo. Só que no caso é Rzão, muito bem. Por que que eu não poderia usar Rzinho, já que é tudo igual? Por quê? Porque é a esfera inteira, né? Porque a gente quer deixar uma expressão também que tem esse termo constante, né? Uhum. Então vai ser legal. Mas agora tu me fez uma pergunta interessante. Mas, mudaria a densidade, não mudaria? Não, porque estaria diminuindo o número de carga também. Ah, não. Por que que eu não posso, nesse caso, colocar o Rzinho? Porque nós colocamos a carga total, tá vendo? Uhum. Então, se eu estou pondo a carga total como parte da resolução, eu preciso colocar o raio total também, beleza? Mas a forma desse P esquisito aí é Rho. de ρ, é a carga total que usa nele, não a Carga interna? total por volume total. Não, a densidade, como eu falei agora há pouco, você poderia pegar qualquer termo, mas Então o por teu que que eu não posso professor usar pediu carga para interna? deixar Ah, sem ansiedade, porra.
Ah, O Qzinho, professor tá. pediu para deixar em termos do Qzão, mano. Tá, tá. Isso. Mas então estaria certo se eu fizesse em termos de, de carga interna e de volume interno também. Ah, mas qual que é a carga interna, você sabe? É, não. Pois é. Se for para deixar em termos de carga interna, nem troca nada, que já tá aparecendo aqui a carga interna, certo? Sim. Então é porque ele quer deixar em termos do que tá ali. Show. Então a gente pode pegar essa paradinha, trocar o rosito. Tá. Ah, não, aí tá. Aí troca e vai matar a questão. Bem, a coisa é, gostaria que você tentasse fazer uma questão parecida. Na verdade, o teu professor ele tem toda a liberdade de, em vez de colocar uma esfera, colocar um cilindro, saca? Uhum. Então, eu vou te pedir para fazer um cilindro. O que que vai mudar da esfera para o cilindro? Vai mudar o volume, né? O volume do cilindro é diferente do volume da esfera, certo? Então Certo. vai mudar a área também. A área superficial de um cilindro é diferente da área superficial de uma esfera. Aqui muda e muda aqui também, sacou? Uhum. Então, se tu conseguires fazer isso, ou pelo menos começar, vai ser muito massa, beleza? Uhum. Então, mesmo problema, mas em vez de tu considerar uma ah, coisa assim, tu vai considerar uma porra de um cilindro. E de novo é a mesma situação. Veja isso como se fosse um cilindro visto assim de cima, tá ligado? Tá É, querendo a mesma coisa. aí, como o DA vai ficar oposto, ele vai se anular a parte de cima com a de baixo. Ah, tu queres dizer o. Na Opa, isso aí Gaussiana. foi legal, isso aí foi legal, isso mesmo. Pela lei de Gauss, como eles se compôs, se anulam e tu pega só a parte lateral, exatamente. Uhum. Muito bem. Então tá, eu vou te mandar isso aqui e tu podes fazer aí até onde tu conseguir, beleza? O que tu não conseguir, eu faço. Mas a mesma coisa, eu vou querer também em termos do que pede ali, cargona, né? Raiozão, beleza? Uhum. Então tá bom, vai lá. Uhum. Mas e a altura do cilindro para a área? É uma boa pergunta. Eu tava pensando nisso agora mesmo. Coloca que a altura é H igual a R, beleza? A altura Ah, H é R. Um ah. cilindro meio quadradinho, assim.
Eu só não fiz a simplificação por conta que eu acho que na prova acho que nem faria também. Você que sabe, man. Pega o celular rapidão. Eu acho que tá certo. Quase certeza, na verdade. Caraca. Vamos ver. Óbvio, tem muita coisa que dá pra cortar, simplificar. Ah, tá, me explica uma coisa. 2π, 2r por quê? Ué, a área de um cilindro não é 2π R mais H? Mas não, né? A área lateral é r vezes h, certo? Aí fudeu, então. Tá, então eu viajei nisso daí. Ó, a área é a área da base vezes a altura, certo? Uhum. Ou não, pera, isso aí é o volume. Não, a É área a é área do 2πr ao quadrado. é o perímetro vezes a altura, certo? Pelo Google, é porque eu tinha pesquisado no Google a fórmula, né? Que isso realmente eu não sabia. Tá Aí, doido, man. Mas é isso aí você tem que saber, velho. Que o que tu tens um círculo e daí a área vai ser vamos dizer assim, a composição desses círculos, né? Ou seja, o perímetro de 2πr vezes o h do teu cilindro todo. passando essa, você tem total razão. Não sei de onde o Google tirou isso aí. Não, você tem razão. Pior que eu sabia isso aí mesmo. Sim, claro. E então não é 2r, man. É r vezes h. Ah, é porque ele não tá considerando as duas. Mas não considera as duas áreas laterais porque elas se anulariam, né? Sim, tá pegando só. Tu não tá pegando as áreas das bases, tá pegando só a área lateral. Uhum. Tá. Então esse seria a área. Seria Agora 2πr, 2. Tá, sim. do lado direito é o volume, agora o volume tá certinho, vezes a densidade, sim, dividido por epsilon zero. Daí você falou que a densidade pode ser a carga total dividido pelo volume total. Maravilha. Daí você jogou isso aqui e, bem, dava para simplificar, né? Dava. Mas de boa. Então, eu não sei por que que virou 4πr de novo aqui. Ah, porque eu tinha colocado um 2, né? Claro, claro. Então tá errado essa parte de baixo aqui, mas o resto tá tudo muito bom, beleza? Uhum. Não, tá, entendi Beleza. agora. Meio certo. Vamos para a próxima. Qual que era a outra que tu querias ver? A questão 6 a gente não fez. Tá bom, vamos ver. 6. 6 é aquela de ondas, Pera, deixa eu ver se é a 6 já. antena. Eu não tô falando bosta. Não, A ó, gente fez a 6. não, é a 5. Desculpa. 5? Tá. Uhum. Não fez a 5. Fizemos a 5. Fizemos sim. Eu lembro de ter feito ela. Tinha a potência que vem do cometa, a potência que recebe, um Não, quinto essa ali do raio. é a 4. Pô, será que eu devo estar com a versão errada aqui, na verdade, Também né? fizemos a 4. Deixa eu só ver se. Não, calma aí que eu acho que eu devo ter salvo no iPad a versão errada. É, no iPad está diferente mesmo. Eu salvei do semestre passado. É a questão. É a 6. A gente não fez a 6. A 6. Vamos ver. Se a gente ter feito, aí fudeu mesmo, porque aí quer dizer que eu não lembro real. Fizemos. Eu até falei sobre o teu professor estar viajando, porque ele considerou que a área que seria incidente era uma circunferência. E eu falei que devia ser uma calota, lembra? Uhum. É, mas acho que a gente começou a trocar ideia e tipo, acho que a gente não terminou ela no final. Pode ser que a gente não tenha terminado. Ah,
Bem, faltou só. Essa aqui a gente fez, eu lembro de ter feito. Que até tu falou, mas por que ele pôs uma integral? Eu falei, porque ele tá inventando moda. Era só colocar 4πr quadrado. Né? Falei isso pra você. Lembra? Uhum. É. Aí depois, então a gente acha a intensidade, que ele recebe. O que é isso? Qual é aproximadamente a radiância numa parte estelar da superfície? É isso. Ele recebe radiância. Daí, isso é a intensidade. Daí, pegando essa intensidade, a gente consegue encontrar a potência, fazendo simplesmente a intensidade vezes a área. Daí eu fiquei naquela discussão de teu professor ter pego uma circunferência e eu achar que o certo era uma calota esférica. Daí ficou assim. Daí a gente quer saber do que o mundo precisa para funcionar, quantos por cento é do que o Sol já nos dá. Daí a gente encontrou que é isso. Beleza? Uhum. Então, bem easy, né? Essa conta de porcentagem é bem ensino médio mesmo. Sim. Tá? O que tu quer pelo que tu tem, né? Basicamente. Uhum. Agora C. Considere a radiância e calcule as intensidades máximas do campo. Daí eu falei também que você precisava usar a fórmula que envolve, por exemplo, o campo elétrico ao quadrado, né? A gente já fez ela algumas vezes. E quadrado sobre 2μc. E uma vez que tu A encontrar fórmula não seria com S, na verdade. Ah, se for que é e tanto faz, né? S, é a mesma coisa. Tá. Daí a gente encontra o E, isolando o E aqui. E a gente pode encontrar o B, que é outra coisa que ele pede, o campo magnético, pela fórmula que relaciona campo elétrico e magnético, né? Que é B igual a E sobre C. Então, bem tranquilo, né? Certo? Uhum. Pois é. Bem, eu acho que a gente chegou a finalizar. Bem, talvez a gente não fez esse fim aqui, mas porque tinha dito que era muito fácil, né? E de fato, pra ti é bem tranquilo uma conta como essa. Certo? Uhum. É, tá, que aí você só trocou, achou em Max, tá. É. Tá, tá. E aí, temos outra prova, outra coisa aí? Ó, eu queria também dar uma olhada de novo nessa questão, que eu não peguei muito bem, tive dificuldade de fazer sozinho, é a questão passada mesmo, que é aquela lá do cometa passando. Eu dei uma travada, A do cometa passando, o problema era eu tava meio viajando. entender quem é quem, né? Qual é a Sim. potência que ele pede, então qual será a área que tem que pôr, esse tipo de coisa, né? A conta é sempre a mesma macaquice lá, né? Que é intensidade igual a potência sobre área. A gente só precisa saber qual é a potência e qual é a área, dependendo do que o teu prof fala. Queria fazer essa, que você não entende direito. Mas tu entendeu que é só entender qual é a potência e qual é a área que tem que jogar na fórmula? Não tem outra matemática para fazer. É só ler o enunciado e perceber, porra, eu preciso, nessa conta aqui, se ele está me pedindo a potência que vem do cometa e entra na antena, eu preciso saber qual é a área da antena. E assim vai. Tipo, é só uma questão de interpretação, não é mais uma questão de Sim, qual a conta que eu preciso fazer e tal, porque a conta é sempre a mesma, né? sim. Mas aí, tá. Então, não adianta eu ficar falando o que tu tem que fazer se tu não ler. Então, vamos ler aqui. O cometa ainda, e tentar, né, antes de eu ir fazendo. Passa pelo sistema solar, aproximadamente 9.500 da superfície, que é 1,5 vezes o raio da Terra. Muito bem. Muito bem. Então, tá essa distância. Isso aqui pode ser o raio de uma propagação esférica, que me parece ser pelo desenho. Em uma trajetória retilínea com velocidade constante. O observatório detecta em dois instantes, 0 e 4. Conforme ilustra a figura, usando um radar de alta potência, o laboratório emite ondas eletromagnéticas. Então, o laboratório também emite ondas. O cometa emite e o laboratório também emite. Quais são refletidas pelo núcleo de ferro do cometa? O que o cometa emite é o que reflete do laboratório, beleza?
e retorna ao laboratório em intervalo de tempo muito pequeno. Muito bem. Qual é a pergunta agora? A antena é capaz de... A antena do radar é capaz de emitir uma onda eletromagnética com frente de onda plana, que significa dizer que o vetor de Point tem a mesma direção que o segmento, que tem como extremidade o cometa e a antena, conforme ilustra a figura. Beleza, onda plana, ondas todas esféricas, maravilha. Ao refletir no cometa, o sinal adquire uma frente de onda semisférica, vetor de Point, radial em todas as direções abaixo do cometa. Muito bem, então, me parece que ambas são semisféricas. Aqui ele não está falando que não é semisférica. Pode ser, mas não sei. A do cometa a gente tem certeza que é semisférica, ou seja, a hora que for trabalhar com a área vai pegar metade da área de uma esfera. A do cometa, ou melhor, a da antena, pode ser que seja esférica, ele não deixa muito claro, né? Então, que seja. Mas não seria a Agora, área que recebe? Então não seria, na verdade, um vai círculo? depender do que o problema está pedindo. O problema falar Uhum. da potência da antena é uma área, do cometa é outra área, e assim vai. Então vamos ver o que o problema vai pedir. Aqui, por exemplo, um exemplinho. Ó, daí era uma figura, agora é outra, né? A antena parabólica é capaz de emitir uma onda eletromagnética com frente de onda plana. Aqui já não é mais esférico. Aqui é só uma frente de onda plana mesmo. Agora o Uhum. desenho deixou mais claro. E talvez a gente nem precise de área nem nada disso associado aqui, mas vamos ver. Tá bom. Isso aqui é a reflexão dessa SE. Isso aqui é S emitido e S refletido. Muito bem. Vamos ver a pergunta. Sabe-se que a área incidente da antena parabólica, a projeção da área de sua superfície na direção de transmissão, é 10 metros quadrados. Então ele já deu a área para a gente. Problema a menos. E que a potência média da antena é 500 quilowatts. A área incidente do cometa é 2 metros quadrados, mas apenas 5% da potência incidente é refletida pelo cometa. Beleza. Então, ó, vai chegar a onda toda, mas vai voltar só 5%. Sabendo que a distância entre o cometa e o radar é 9.500, calcule a intensidade média do vetor de Point R recebido pela antena parabólica, ou seja, a antena lança, ela emite, o cometa reflete, e a gente quer saber qual vai ser a intensidade do vetor de Point que a antena recebe. Não é o que ele emite, não é a emissão exata do cometa, mas sim o que a antena recebe do cometa. Beleza? Uhum. Essa é a interpretação. Então eu só estou interpretando assim o texto razoavelmente. Que mais? Lembre-se que a onda refletida tem propagação semisférica. Tudo bem. Então não é difícil, man. Não é difícil. É só você lembrar que a intensidade pode ser letra I, estou usando a S, potência sobre área. Uhum. Muito bem. Intensidade e densidade acaba sendo a mesma fórmula? Intensidade e o quê? E a densidade? Não, né? Densidade do quê, man? Não, tipo, só pergunta X mesmo. Porque teve uma questão que eu estou usando a mesma fórmula e deu na mesma. Sei lá. Tá. Aqui não tem densidade, né? Bem, então, vá lá, man. Você precisa encontrar a intensidade que a antena recebe. Ou seja, Oh, mas se ele, a potência média da antena é 500 quilowatts. sim, ele vai receber esses 500 quilowatts que foram transmitidos pela área da antena, certo? Uhum. Então, você pode descobrir qual vai ser a intensidade
recebida aí, ou melhor dizendo, transmitida, enviada pela antena primeiro, porque de acordo com o enunciado, 5% da potência incidente é refletida pelo cometa, certo? Tá, Se então, você encontrar essa incidente, essa emitida, mesma coisa, né? É só pegar 5% que você já sabe, ou melhor, já está próximo de saber a, a intensidade, certo? Ou melhor, lembre-se que ele falou que é potência, né? 5% da potência. sim. Então, Mas é como saberia a área da antena? tá falando aqui, cara, da antena é 10 metros quadrados, Ah, né? 10. Então tá, isso aí daria então, tipo, 50, daria 50, 50. É o que ele envia, mas aí o cometa só reflete 5% desses 50. Ou viajei. Sim, o cometa só faz isso. Então aí dá, tipo, dois vírgula Só que é cinco 5% Não, 25. da potência. Ah, Potência incidente, certo? Ele vai refletir só 5% da potência incidente. Esse valor que você achou, que é. 25. Não, você não achou 25, você achou 50, mil, né? Uhum. Watt por metro quadrado. Foi isso que você achou. Isso aqui é a intensidade da onda propagada pela antena. Uhum. Só que quando isso chega no cometa, ele recebe uma parte disso. Bem, ele recebe e emite de novo 5%, certo? Ele vai receber tudo isso e vai refletir 5%. Tá. Só que ele vai fazer isso mediante a potência, né? 5% da potência. Então, tu precisa encontrar a potência associada a esse valor lá no cometa, né? Então, vamos lembrar que potência, pela mesma forma, é intensidade vezes a área. Uhum. Qual é a intensidade que chega no cometa? Essa aqui, Uhum. certo? Aí vezes 10 então. Por que vezes 10? Porque a área do. Não, a área do cometa, né? É a área do cometa, exatamente. Então, vezes 2. Uhum. Isso. Agora sim você tem a potência incidente, a potência que incidiu, que chegou nele, certo? Aí ele só Que é devolve 5% disso. isso. Ele devolve 5% dessa potência. Então, Sim. cuidado com os termos, né? O Sim. problema não está pedindo potência, ele está pedindo o vetor de point. Tá, termina aí. Quando você terminar, você me manda, beleza? Pô, tá. Ó. Eu estou interpretando muito você. Você vai precisar fazer isso sozinho amanhã. Aí nesse caso, então, seria essa potência dividido pela área? Exato, 5% dessa potência é dividido pela área desta onda que será propagada, certo? De Uhum. acordo com o enunciado, essa ondona que vai chegar lá no nosso querido antenão aqui, ela é uma onda semisférica. Então ela vai chegar assim, ó, certo? Tá. Onde toda essa coisona tem um raio, um raião
de 1,5 R, né? Que de acordo com o enunciado, isso aqui é 9.500, certo? Uhum. Então tá bom. Vai lá. É semisférico ou não? É, né? Sim, Então seria 4πr ao quadrado dividido por 2. exato. Tá, vamos dar foto. Ah, 5%. Hã? O Ah, que não, é que é cinco isso por aqui? cento, né? É 0,05 dividido por. Não entendi como é. Por que que o 2 sumiu ali? Tu tinha colocado 2πr ao quadrado e o 2 sumiu. Ah, porque, na verdade ficaria 10 vezes 10 à quarta. Eu errei isso aí. Aí 10 à quarta, você divide pelo 2. Mas cadê os 5%? Então 5% eu esqueci mesmo. Vezes 0,05. Tem. Multiplicaria pelo 0,05 ali. É. Porra, mãe. Que aí seria Você 10, precisa fazer isso sozinho. 5 É vezes uma 10 é menos. interpretação desgraçada isso aí. Então isso que é o foda. Tipo, porque a parte da física eu acho que eu peguei. Eu não conseguiria, tipo, o que eu senti que fudeu é, tipo, pra conseguir entender, tipo, Claro que você pegou, porra. É só a mesma conta sempre. né, A então, questão é a interpretação. Ah, tem uma outra dessa aí pra tu me mandar e a gente tentar fazer? Isso aí vai é, cair com certeza. essa questão ainda tem outros itens. Deixa eu ver nessa lista que eu tô aqui. Ah, os outros itens é a mesma merda. Uma vez que tu tem a potência, é só fazer o e quadrado sobre 2 mi zero c, depois Tem uma fazer. questão que a gente fez e eu, real, que eu não lembro direito dela, eu não tava entendendo direito, da primeira prova que eu te mandei, ó. Eu acho que seria legal a gente fazer, porque eu, real, não entendi direito dela e é bem nesse molde. Isso aqui, ó. Mandei. Ó, tá aqui, eu te enviei o arquivo, ó, aqui o arquivo na conversa. Qual? A primeira do Divergente? Não, peraí, deixa eu ver. Não, a questão, é a questão Q7. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Que a gente acabou de ver. A única coisa que você vai precisar pensar aqui é quem é que está emitindo, quem que é incidente, quem que não é, tá pedindo potência, tá pedindo intensidade, certo? Uhum. Então dá uma lida aí e tenta fazer aí, tá? Daí se tu interpretar errado, eu te corrijo. Essa forma você já sabe. Ó, a antena tá enviando, ó. Não precisa me explicar. Você vai pôr no papel como se estivesse fazendo para uma prova e vai me enviar a foto, beleza? Uhum.
Nesse caso, seria um quarto de esfera? Ou não? Pi r ao quadrado. Precisei fazer uma parada na coisa aqui. E aí, conseguiu? Como é O, mas nesse caso aí, é um quarto de esfera ou não? que nós estamos a falar? Qual? Que tem várias potências rolando aqui. A primeira, que daria 4πr ao quadrado. A potência média recebida pela antena de transmissão me parece ser uma esfera, certo? Ó, então, é 4πr ao quadrado. Se ele não falou semisfera em nenhum momento, é uma esfera, né? Veja, essa coisa aqui está propagando para todos os lados, né? Incluindo para baixo. Uhum. Antena, né? Então, acho que é a esfera toda, não é semi, não. Beleza? Tem que acostumar de colocar unidade.
Ó, só que, tipo assim, eu tô vendo aqui no gabarito dele, eu fiz uma coisa que pra mim tá certo, eu mandei do jeito que eu acho que tá certo, mas ele não fez isso. Não é para olhar o gabarito, porra. Vamos ver. Ahn, S igual a P sobre A, ok. Daí você pegou a potência de 200 vezes 10 na 3. O que que é essa potência? A potência média da transmissora é Uhum. 200. Então você pegou a da transmissora, ok. Ah, Daí não, que com a a... potência média recebida, tá? Entendi por que que não é vezes 0,9. Então você compreendeu o que está errado no seu caso? Entendi, eu só errei se colocar 0,9. Tá, Você acha que dá tempo da gente fazer essa B só também? claro, vamos ver. Porque essa daí eu acho que já é mais puxada. Tá do caralho. Ó, é só a outra coisa com. É só a mesma coisa com outra área, né? Aqui nós estamos falando de uma área cônica, só que o que é que chega na antena, né? Veja, ó, recebida pela residência. A residência vai receber isso? É, a área cilíndrica. Não, ele vai receber a área de um A área, círculo. a área do círculo, isso. Isso. Então, a hora que aparecer a área aí no problema, eu não, nem li o resto, mas vai ser um π r quadrado. Vai ser o Uhum. raio dessa coisa. Então, o único serviço braçal que você vai ter que fazer é encontrar quem é o raio disso. Mas não é segredo também, porque nós sabemos o básico de triângulos, né? Sim. Certo? Uhum. Então, o caminho está nisso aí. Quem que são as informações que nós temos disso? Antena de retransmissão, nós temos esse L. Cone vai ter esse L, então o triângulo vai ter essa altura L. Ah, faz L pela é, tangente. L é 300 metros. É, 300 vezes Então, tangente. Aí teria tangente de 15, né? Porque corta no meio. sim. Deixa eu trocar para Então aqui é degree, 300. feet. Você tem Dá, esse tá, dá lado, você 80. tem esse ângulo. Exato. Como a gente não tem a hipotenusa, a melhor função para usar é a tangente. Uhum. Tangente de 15, igual a cateto oposto, que é o que eu quero Sim. saber, que é o raio, dividido pelo 300. Tá? Eu não sei qual Uhum. é a tangente de 15, mas arrume sua calculadora para Dá descobrir quanto é. 80,4. Tá. Ah, tá bom. E agora, o que mais tem que fazer? Isso aí é a área da, da onda transmitida, certo? Uhum. Ele quer saber a potência recebida. Muito bem. A potência recebida, ela não só tem a ver com a onda, a intensidade da onda que chega, como também tem a ver com características do que recebe. Até por isso, ele cita aqui, ó, a área incidente é 3 metros quadrados, né? Uhum. Então, vamos dizer assim, a potência recebida, que é o que ele quer saber, vai ser igual à intensidade recebida, vamos dizer assim, vezes a área de recebimento, né? Uhum. A área de recebimento é a área da parada ali. Qual que é a intensidade recebida? É a intensidade dessa onda aqui, certo? Sim. Seria, tá, sim, que seria P Que dividido é, por A. que é o P dessa onda ali, da onda cônica, vamos dizer assim, pela área, né? Uhum. Associada ao cone, que no caso é esse πr quadrado aqui, Uhum. ok? Então a coisa é, você já tem a fórmula, né? Pi 80 ao quadrado, certo? Uhum. Vezes 3. E quem é a potência, né? Nós já temos essa potência? Nós encontramos antes essa potência? Ele falou alguma coisa sobre a retransmissão ser 10% da potência recebida. E tu tinha encontrado isso no outro problema, lembra? Sim. Eu acho. Sim. Daí é só pôr esse valor aqui, né? Daí é Não, com... não, concordo, está 100% certo. Deixa eu só te perguntar, então, para finalizar. Diga, Olha na questão dele, por que que ele fez essa fórmula de achar a área do cone? faz a área do cone. Hã? Ali não é a área do cone, ali é a mesma merda que a gente fez, porra. Eu concordo. Por que ele escreveu a área do cone? Tá errado.
Não é a área, né? Eu acho que, de novo, é a área associada ao cone. Então, não, de fato, não é a área de um cone, porque falta ali faltaria a altura, faltaria dividir por 3. Ele fez a conta de área de círculo, né? Uhum. Pi r ao quadrado, concordo. Pi r ao quadrado, foi o que ele fez. Beleza? Concordo. Tá, entendi. Então tá, então ó, lembre-se que o que a antena recebe não é tudo isso aqui. Ela não vai receber essa área do cone, ela vai receber só essa partezinha, que é um círculo, Tá. ok? Uhum. Então, a ideia é essa. Tá. Beleza? Ó, te perguntar, amanhã você não tem um horário entre as 9h30 e o meio-dia, né? Meio-dia e meio. Bem, sabe que eu tenho das 11 às 12, se tiver sorte. Não, se tiver sorte, seria o qual sorte tem que ter? Eu não preciso de tanta sorte, que eu vou ver um negócio no centro às 10, então até às 11 eu tô em casa, eu acho. Porque vai Tá, ser rápido lá. tá. Daí é aula branca ainda por cima. Porque eu tenho. Porque aí eu tenho. Minha prova é uma, eu acho que dá pra dar um, sabe, o último gás. Dá sim, man. Dá sim. Tá. Você quer me dar uma confirmada só no final do dia, certinho? Que não é uma questão que depende de mim, cara. Depende lá no lugar que eu vou pegar um terno lá, mas é pra ser rápido, entendeu? Só vão pegar Tá. minhas medidas e coisas assim, sabe? Tá, aí faz assim, ó. Então, essa aula branca, eu posso acertar se hoje conseguir fazer ela certinho, porque como é meio um tempo apertado, eu posso acertar ela com você depois dessa aula, essa Sim, última? você acerta. Não, se a gente começar a aula, daí você acerta, beleza? Fechou então, tá ótimo. Foi de bola. Então tá bom. Mas você tá bem pra matéria, só rever os exemplos aí. Tá de boa. Tá É bem a isso matéria. então. Então Não, tá bom. eu tô confiante até. Assim, vai lá.